Passando para o momento de edificação, Lucas capítulo 11, a partir do verso 14. Lucas 11, a partir do verso 14. Lucas, sonoplasta, se ficar dando esse barulhinho, aí a gente troca de microfone. Está sem a espuma aqui. Pode ficar dando aquele soprinho. Vamos ver se vai ser possível até o final. Meus irmãos, antes da leitura bíblica, Lucas 11, a partir do verso 14, nós vamos orar. Nessa oração vamos nos lembrar do Pedro Rodrigues, que é irmão do nosso, do presbítero Argimiro, que nesse negócio de irmão do nosso irmão fica estranho, né? Mas é irmão do presbítero Argimiro. Ele teve um infarto, está numa situação complicada, recebendo cuidados médicos, né? Vamos pedir a Deus que esteja abençoando os familiares do Argimiro, do irmão dele, nesses momentos de muito sofrimento, de muita luta. Então vamos orar antes da leitura. Querido Pai, nós colocamos diante de Ti a vida do Pedro Rodrigues, do seu Pedro Rodrigues, que Tu possas visitá-lo naquele leito de enfermidade, e, ó Deus, restabelecer-lhe a saúde. Esteja também trazendo a harmonia necessária à família, abençoando o nosso irmão, o Senhor Argimiro, seus demais familiares, que eles possam ter essa confiança de que o Senhor está trabalhando em favor deles. Pai amado, nós rogamos também as Tuas bênçãos nesses momentos de leitura e de meditação na Santa Escritura. Que sejamos por ela exortados, orientados, consolados, dirigidos em todo o nosso proceder. Para a glória do Teu nome é que oramos, em Cristo Jesus. Amém. Lucas capítulo 11, a partir do verso 14, nos diz assim: De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passara pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsavam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Esse texto, como toda a Escritura, tem advertências importantes para nós crentes do século 21, em nossos dias. Essa passagem está presente em todos os evangelhos sinóticos. Trata-se de mais um confronto de Jesus com todos os seus opositores, ou parte deles. Inicialmente, a narrativa nos leva ao distanciamento desses embates, desses confrontos. Este homem, que aparece aí, que foi liberto por Jesus, não tinha
a voz era mudo, além de ser vítima de uma possessão demoníaca. Então aqui nesse caso especificamente havia uma forte ligação entre a possessão demoníaca e o problema de saúde enfrentado por aquele homem. Não significa que todos os problemas de saúde necessariamente tenham alguma ingerência maligna. Esse caso especificamente sim, mas isso não é uma regra para todas as enfermidades e patologias. Segundo Lucas, Jesus expulsou aquele demônio que estava causando o mal e aquele homem voltou imediatamente a falar. O que causou grande espanto aos circunstantes. Nessa noite eu quero, antes de trazer a temática, quando aquele homem é curado, logo volta aquele cenário de luta, de embate, de oposição, de discussão sobre quem é Jesus. Os inimigos de Jesus tentando, de alguma forma, desestabilizar o ministério dele, desacreditá-lo. Então esse cenário volta na sequência dessa cura. Nosso tema essa noite é guerra entre reinos. Guerra entre reinos. E nós vamos extrair algumas verdades desse texto. A primeira delas é que a casa dividida não subsiste. A casa dividida não pode prosperar, progredir, avançar. Versos 11 ao 18. Este glorioso livramento, e foi algo impressionante, suscitou os questionamentos dissimulados e maliciosos dos opositores do Senhor. Os inimigos se referiam a Jesus na terceira pessoa, com um certo desdém, com um certo desprezo. Aquele, não necessariamente Jesus. Eles não estavam prontos para reconhecer a Jesus como Messias, como Senhor prometido. Aos seus olhos, Jesus era apenas mais um dos muitos médicos autoaclamados, promovendo curas, promovendo libertações. Os fariseus eram semelhantes a um grupo que ganhou muita força no século passado e ainda tem as suas digitais em muitas igrejas, em muitos círculos cristãos, os liberais. Sempre buscando colocar em xeque os milagres do Senhor. Tentam de alguma forma reescrever a história para explicar que aqueles feitos não foram reais, mas a conjunção de diversos fatores e variáveis racionalmente explicáveis. Os liberais, por exemplo, dizem que quando o povo de Deus passou a pé enxuto ali no Mar Vermelho, na verdade o mar não baixou do jeito que a Bíblia diz. Foi um vento que soprou, as águas baixaram, teve uma maré baixa e o povo conseguiu passar e de repente, quando os egípcios vieram com seus exércitos, a maré encheu rapidamente e eles morreram afogados. E eles procuram diversas explicações racionais para retirar o milagre da Bíblia, retirar esse dedo de Deus dos episódios bíblicos. Os fariseus foram um pouco menos piores do que os demais inimigos de Jesus do primeiro século. Porque os fariseus reconheceram que ali havia um milagre. De fato, o homem era mudo e voltou a falar, mas atribuíram o milagre à fonte errada. Afirmaram que Jesus expulsava espíritos imundos pelo maioral dos demônios, o Belzebu. Esse era um dos nomes de Satanás. Certamente ficaram impressionados quando Jesus passou a mencionar o que estava se passando no seu íntimo, no seu coração, na sua mente. Esse homem pode ler a minha mente? Ninguém pode ler mentes. Nem o diabo pode fazer isso. Nem o diabo tem esse poder. Mas Jesus é Deus. Jesus passou a ler o que se passava no seu íntimo. Em sua resposta, Jesus disse que um reino dividido não pode prevalecer. Todos nós já ouvimos o ditado: a união faz o quê?
a força. Uma andorinha sozinha não faz verão. Parece uma coisa meio de Chapolin, né? Mas tem verdade nisso daí. A união faz a força. Há muita verdade nesses ditados. Uma estratégia comum dos líderes militares é dividir os seus opositores e assim conquistá-los. Se houver algum tipo de briga, de desentendimento num exército inimigo, praticamente 90% da batalha já está ganha. Porque o reino dividido não pode subsistir. Então, nessa guerra entre reinos, a primeira lição que o Senhor Jesus nos ensina é que nós não temos de estar divididos. Vamos ter que unir forças contra um inimigo comum. O nosso inimigo não é o nosso cônjuge, não são os nossos filhos, não são os nossos pais, não são os nossos irmãos da igreja, não é a nossa liderança, não são os nossos familiares. O inimigo das nossas almas é o diabo. E nós precisamos nos unir a Cristo e aos nossos irmãos para vencermos as investidas do inimigo. Mas além de casa dividida não subsistir, uma outra verdade que aprendemos com a presente passagem é um inimigo real. Um inimigo real. Versos 19 a 21 e 24 a 26. Esse conceito da existência de Satanás parece um pouco obsoleto em nossos dias. A pessoa não vai na padaria pensando nisso, a pessoa não vai na academia pensando nisso, a pessoa não vai ao trabalho pensando nisso, a pessoa não dirige pensando nisso. Mas a gente poderia parar um pouco e considerar melhor isso daí. Há situações no trânsito que têm endemoniados, possuídos, querendo te destruir. Porque você é crente, você é filho da luz, onde a luz chega vai incomodar. Hoje pela manhã nós vimos que se um ímpio te odeia por causa do evangelho que está dentro de você, é porque a luz que está dentro de você está incomodando, está mostrando as trevas e as obras malignas deles. E o que eles querem fazer é apagar a luz. Eles querem continuar nas trevas. Então é importante considerar essa variável. Às vezes você está batendo boca no trânsito com uma pessoa, mas às vezes não é a pessoa, é o diabo no corpo dela. Está pior que o pessoal da IURD, batendo papo com Satanás, perguntando o nome, o que ele veio fazer. Algo absolutamente desnecessário, porque nós já sabemos qual é o objetivo dele. Então há muitas pessoas esclarecidas que se recusam a acreditar na obra diabólica, associam a figura do inimigo àquela caricatura da Idade Média. Sabe qual é essa caricatura? É aquele sujeito com chifres, com rabo, com tridente, com uma vestimenta vermelha. Parece mais um palhaço. Bota medo em quem? Em ninguém. A igreja fez isso na Idade Média para não exibir a figura exata do diabo, porque a figura exata do diabo é uma figura agradável, é uma figura atraente, anjo de luz, que pode se tornar como anjo de luz. Haveria a possibilidade das pessoas simplesmente ficarem fascinadas pelo opositor e começarem a idolatrá-lo. Os irmãos acham que não existe satanismo no século 21? Existe. Existem adoradores declarados de Satanás em nossos dias, que estão fascinados pelo poder que o inimigo tem, pelo domínio que ele tem e pela aparente beleza que ele tem. Não é aquela figura ridícula da Idade Média. Por isso a igreja se valeu de uma figura caricata e ridícula. Satanás é um ser poderoso e com intenções extremamente malignas contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Ele é um sujeito mal intencionado sempre, sempre. É importante explicar os versos 24 a 26, que falam da saída de um espírito de um corpo,
do vagar dele, do retorno para esse corpo, pode dar a ideia de uma segunda possessão maligna, e muitos acreditam que até em crentes. Tem gente que acredita nisso, biblicamente é impossível. Quando Jesus diz que o espírito imundo sai, ele não está se referindo a uma saída por conta de um exorcismo. Ele simplesmente sai. Ele quer encontrar repouso em outro lugar. A finalidade dele é vaguear para encontrar repouso, mas nos lugares desertos ele não encontra esse descanso, ele continua inquieto, que é uma característica das pessoas que não têm Deus. A inquietude, o desassossego, o cansaço extremo, a fadiga emocional, espiritual, o cansaço extremo. Agostinho de Hipona escreveu: fizeste-nos para ti, e inquieto permanecerá o nosso coração, enquanto em ti não repousar, enquanto em ti não encontrar o descanso. Os demônios têm essa sensação porque não há nada de Deus em suas existências. Ao não encontrar o repouso almejado em lugares desertos, voltam com mais 7 para a antiga casa, que sem eles estava limpa e organizada. Essa passagem não está falando de modo algum, irmãos, a possessão de crentes ou em crentes, mas pessoas que não têm as suas vidas preenchidas por Deus. Quando você vai estudar um pouco sobre política, sobre autoridade, existe uma premissa, que os lugares de autoridade sempre serão preenchidos, não vão ficar vagos. Alguém vai preencher os lugares de autoridade. Se Deus não é rei da vida de uma pessoa, ela será súdita do diabo, escrava de Satanás. Então esse texto aqui, essa sequência não está falando de crentes. Está falando da ação maligna na devastação de vidas que não têm Deus. Portanto, os demônios não podem possuir cristãos. O máximo que eles podem fazer, e o fazem muito bem ou muito mal, é perturbar, tentar, irritar os crentes. Ele usa 2 estratégias para atingir o povo de Deus. A primeira é nos induzir a acreditar que ele não existe. Como resistiremos a algo que nós cremos não existir? Não existe, então, vou viver de qualquer jeito. A segunda é dar uma ênfase exagerada ao seu poder e à sua ação, ao ponto de muitos, enganadamente, pensarem que o diabo tem o poder igual ao de Deus. Jesus falou sobre o reino de Satanás, se referiu a ele como o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo se referiu a ele como o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Há 2 reinos, há 2 monarcas. No entanto, os reinos não são de forma alguma iguais. O reino de Satanás não é páreo para o reino de Deus. Eu acho belíssima, não me recordo exatamente o capítulo, mas em Mateus, quando Jesus diz aos seus discípulos que eles bateriam contra as portas do inferno, e as portas do inferno não iriam resistir à igreja do Senhor. Não é o diabo que bate na minha porta, não é o diabo que investe contra mim. É eu que soco o pé nas portas do inferno. E as portas do inferno não podem resistir ao avanço da igreja de Deus, porque é muito maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não há motivos para o cristão ficar com medo de Satanás e dos seus ardis, porque Deus é muito maior do que ele. 2 reinos, mas o reino de Deus é infinitamente maior. Além de casa dividida não subsistir de um inimigo real, uma outra verdade que aprendemos com essa presente passagem, versos 22 a 23, é que não há espaço para neutralidade. Aqui eu vejo que é o que há de mais importante nessa mensagem essa noite. Jesus disse que se ele expulsa
os demônios, pelo dedo de Deus, esse dedo de Deus é uma metáfora para o Espírito Santo, é chegado o reino dos céus. Jesus refutou o argumento que expulsava demônios pelo poder de Satanás. Então ele fazia essa expulsão pelo poder de Deus. 2 reinos. Simples dessa maneira. O ponto aqui é que a capacidade que Jesus tinha de expulsar demônios com a palavra foi uma demonstração simplesmente inédita do poder divino e uma clara evidência da chegada desse reino de Deus. O reino de Deus estava presente exatamente como João Batista havia anunciado e exatamente como Jesus estava pregando e falando insistentemente naqueles primeiros momentos do seu ministério. O reino de Deus foi inaugurado. O advento dele foi com Cristo Jesus. Jesus foi elevado à destra do Pai e coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Contudo, esse reino ainda não está consumado. Nós ainda temos uma esperança futura. O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, quando todas as coisas serão entregues a Ele. A igreja vive aquele espírito de Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E Cristo diz que quem não é por mim, é contra mim. Geralmente os incrédulos não afirmam categoricamente que são contra Jesus. Eles vão chegar, eu não estou nem aí para Jesus, eu não gosto de Jesus, eu odeio Jesus. O que na maioria das vezes falam é o seguinte: eu não acredito em Jesus. Eu não preciso de Jesus. Não preciso dele para absolutamente nada. Eu trabalho, tenho meu salário, tenho as minhas coisas, eu viajo, tenho saúde. Não preciso de Jesus. Jesus não faz a menor diferença em minha vida. Eles têm a ilusão que podem aceitá-lo ou apenas deixá-lo para lá. Mas veja se não foi um problema que a própria igreja cristã criou no século passado. Os apelos para aceitar Jesus, vem à frente. Você tem o poder de decidir se você aceita ou não Jesus. Quem disse que a gente tem esse poder? Quem disse? Quantas conversões emuladas, falsas, inconsistentes, emocionais, que não produziram nenhum tipo de transformação, como se as pessoas tivessem esse poder de aceitá-lo. Mas o próprio Senhor Jesus disse que isso não é possível. Ou se é por Ele, ou se é contra Ele. Não existe uma zona de neutralidade. Todo aquele que não for ativamente a favor dele, é contra Ele. É isso. Não existe esse local em cima do muro. O discurso de Jesus para os nossos dias é politicamente incorreto. Jesus estava dizendo que só há um caminho e que Ele mesmo é esse caminho. Esse discurso atrai mais a fúria das pessoas hoje do que na época do ministério terreno de Jesus. Esse oferecer a Jesus para as pessoas o aceitarem, esse negócio de que Jesus pode te dar felicidade, de que Jesus vai resolver todos os seus problemas, de que Jesus vai ser o seu escravo, o seu gênio da lâmpada, e vai fazer tudo o que você quer. Meus irmãos, de que em Deus tudo vai dar certo, faz parte do discurso politicamente correto que entrou na igreja. E nós não vimos. Isso não é evangelho. Jesus não convida. Jesus ordena, sempre ordena. Esse negócio de que Deus como é que se fala? Educado. Deus não é educado. A luz de Deus entra no coração, dissipa as trevas, confronta o pecado, tira do lamaçal de pecado. É preciso abrir mão do pecado. Se não acontecer isso na vida, não teve conversão.
Jesus não é o nosso amiguinho. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós estamos sujeitos a esse Deus. Então não é assim. Isso não é evangelho. O que estão falando por aí não é o evangelho do Senhor. Quem não vem está em rebelião contra Deus. É isso que o próprio Senhor Jesus diz. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Está nas Escrituras, pela boca do Senhor. Quem não é por mim, quem por mim não ajunta, espalha. Meus irmãos, guerra entre reinos. E essas foram algumas verdades que extraímos desse texto. A casa dividida não subsistirá. Há um inimigo real, embora nós não o vejamos. Mas há um inimigo real. É preciso uma redobrada vigilância em diversos aspectos que envolvem as nossas vidas, especialmente quando nós não estamos na igreja. Às vezes na igreja é mais fácil de identificar. Se tiver uma pessoa possuída aqui, todo mundo vai saber que está. Mas é difícil perceber os ardis e as ações malignas no dia a dia. As sugestões do inimigo no dia a dia. E não há espaço para a neutralidade. Sempre haverá aqueles que difamam a obra do Senhor. Chegaram ao absurdo de acusarem Jesus de estar em parceria com o diabo. Você já viu que coisa mais descabida? É justamente isso que está aqui. Jesus tem uma parceria com Satanás. Um argumento ridículo, descabido e absurdo. Imagine o que falam hoje, o Senhor Jesus não estando aqui presente fisicamente. Os absurdos que falam a respeito da obra dele, inclusive de púlpitos. Que não são verdades, que não são Bíblia. Biblicamente, o poder de Satanás está seriamente diminuído e comprometido por causa da vinda e obra de Cristo. Nós já vimos passagens, aquela dos porcos, né? Que os demônios estavam possuindo um homem, uma legião de demônios. Quando eles vêm a Jesus, eles dizem assim: ah, mas por que o Senhor vem antes do tempo nos atormentar? Porque eles sabem que haverá o tempo em que o reino de Deus vai tomar conta de tudo, vai ser pleno. E aí eles disseram: não nos mande para o abismo, nos mande para aqueles porcos, pobres porcos. Mais de 1000 porcos morreram naquele episódio trágico. Meus irmãos, simplesmente não há como ficar em cima do muro. Satanás espalha e destrói, Cristo ajunta e constrói. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes no reino dele e conscientes da nossa verdadeira luta. Eu não estou lutando contra os meus irmãos. Eu não estou lutando contra meramente o Estado, mas existe uma força maligna que quer me destruir, que quer destruir a igreja do Senhor. Existe uma força subversiva do diabo, querendo retirar os nossos valores mais preciosos, os nossos valores bíblicos, e nós precisamos nos apegar à única âncora que nós temos para a nossa esperança, que é a fé no Senhor Jesus. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações.